Fala pessoal, tudo bem? Professor César Miguel falando aqui com vocês novamente. Vamos falar hoje sobre a saúde do coração, né, do atleta. Então fica atento aí e sem mais delongas, vamos para a hora do aprendizado. Eu trago hoje aqui para vocês um artigo o que avalia os atletas em competição, né, os esportes competitivos e a saúde do coração desses atletas envolvidos com esportes competitivos, trazendo benefícios ou riscos. Então, essa é a grande temática aí desse artigo. Vamos ver o que ele traz aqui para a gente. Primeiro, ele aborda algumas informações interessantes, falando sobre algumas controvérsias em relação ao efeito do exercício de endurance e alta intensidade sobre o funcionamento do nosso coração. Lembra aí do nosso coração que ele é praticamente considerado de forma bem grosseira uma bomba ejetora de sangue para todo o nosso coração. O lado esquerdo aqui do nosso coração, tanto o átrio quanto o ventrículo, vão bombear sangue para todas as estruturas do corpo, né, mais periféricas, enquanto a área direita do nosso coração, o átrio e o ventrículo aqui, recebe o sangue de todo o corpo e direciona esse sangue para ser oxigenado novamente lá nos pulmões. E uma característica comum que ocorre, né, aos corações em diferentes situações é uma questão de hipertrofia, tanto de forma doentia, né, por conta de doenças, esse coração acaba aumentando de tamanho, como também pela exposição ao esporte, ao exercício, principalmente ao exercício de endurance. Então, esse coração acaba sofrendo, conforme ele é solicitado, algumas alterações estruturais e funcionais que vão mudar aí, né, tanto a questão estrutural quanto funcional desse coração. A gente vê, né, claramente aqui, o coração ele é um músculo e ele depende de ativação elétrica para ser acionado. Então, nós temos aqui o nodo atrial, onde o nosso sistema nervoso chega com a informação elétrica e despolariza essa estrutura, fazendo com que os nossos átrios contraiam, né? E ele tem uma pequena camada muscular mais fina, os nossos átrios, e ele é representado aqui no eletrocardiograma por essa onda P, né? Então, toda vez que a eletricidade passar pelos átrios, a gente vai ter uma modificação na eletricidade cardíaca, fazendo com que a gente veja esse fenômeno aqui da onda P, ok? Depois que ele passa aqui pelos nossos átrios, o potencial de ação ele é direcionado aqui para o nosso feixe de His, né, onde vai inervar a estrutura dos nossos ventrículos, tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito. E aí, essa estrutura aqui, quando ela recebe a carga elétrica, ela é representada pelo complexo QRS, né? E aí a gente observa que devido a essa maior quantidade de massa muscular, a amplitude do sinal elétrico ela é maior, né? Acaba sendo maior quando ela passa por essa estrutura ventricular. E aqui a onda T é quando eu tenho o relaxamento dos meus ventrículos e é representado aqui nessa estrutura. Então aqui a gente consegue ver claramente, né, o papel da função, né, a característica de funcionalidade do nosso coração, que é medida ali pela ação eletrocardiográfica, né? Entre médicos e pessoas com poucas formações, né, ou com uma experiência pouca, baixa, em relação à medicina esportiva, quando eles veem um coração de um atleta que se adapta a essa condição, né, a gente observa, é comum as pessoas recomendarem como uma atividade, uma característica potencialmente perigosa. Pois eles acabam interpretando que esse aumento cardíaco está associado às alterações no eletrocardiograma, indicam, né, que são associadas a essas alterações alterações no eletrocardiograma, perdão, né, indicam aí um risco cardíaco, indicariam um risco cardíaco aumentado para essas pessoas. Mas vamos ver se é exatamente isso, né?
Deem uma olhada aqui nessas três imagens. Então, eu tenho três corações com características distintas. Entre essas características, vou chamar a atenção para a quantidade de massa muscular que a gente tem aqui, principalmente na região ventricular. Né? Então, eu tenho esse coração nessa condição, esse coração com um aumento dessa estrutura muscular e um outro coração com um aumento mais proeminente na parte interior cardíaca, né, do ventrículo, que acaba diminuindo a área desse ventrículo. E isso vai acarretar, né, naquela análise do eletrocardiograma, uma alteração nessa corrente elétrica. Então veja aqui o complexo QRS desse coração e o que acontece no complexo QRS desses outros dois corações que têm uma estrutura muscular aumentada. Então a gente vai considerar esse coração é um padrão normal, enquanto esse aqui é considerado um padrão anormal e com uma característica mais doentia, né? E por que doentia? Porque esse coração ele acaba perdendo eficiência por ter diminuído a sua área do ventrículo, o que vai fazer com que a cada contração esse coração tenha a menor capacidade de colocar sangue para o nosso sistema corporal, né? Colocar sangue para os demais tecidos. Então, isso causa um processo ali chamado de insuficiência cardíaca. Né? E quando a gente pega esse outro modelo de coração, ele também tem um padrão anormal. Fora desse padrão anormal, a gente pode ver isso, né? Com esse aumento da massa muscular, fica claro aqui a amplitude do complexo QRS que é alterada. Entretanto, se a gente observar aqui né, logo na sequência, a onda T, a gente percebe que ele mantém o mesmo padrão dessa característica de normalidade, diferente daquele coração doentio. Né? Então, essa condição de aumento de massa muscular gera para esse coração uma maior capacidade de produção de força. Ou seja, se eu não tive a diminuição do espaço ventricular, esse meu coração, em uma única contração cardíaca, por ser mais forte do que esse coração normal, ele consegue jogar um volume superior de sangue para o nosso organismo. Então, isso vai fazer com que essa alteração acaba fazendo com que o nosso coração, com uma única contração, consiga ofertar maior volume de sangue, aumentando a capacidade de oferta de oxigênio, de nutrientes para os demais tecidos e diminuindo a taxa de trabalho desse coração. Já nesse coração doente, né, anormal com uma característica doentia, ele vai ter prejuízo, ele vai precisar contrair mais vezes para conseguir manter a mesma ejeção de sangue. Então, isso, devido a essa redução do espaço ventricular, acaba sendo detectado aqui por alterações no eletrocardiograma, e isso é um clássico sinal de insuficiência cardíaca. Ok? Muito bem. Então, depois dessa abordagem anatômica e fisiológica falando, vamos comparar aqui o que o artigo traz de informação em relação a características de diferentes perfis de pessoas envolvidas com o exercício. Então, pessoas não treinadas, eles têm uma espessura da parede cardíaca, e aí a gente está falando dessa característica aqui, ó, dessa espessura, né? Comparado às diferentes modalidades esportivas ou as diferentes formas de exposição, o não treinado tem esse padrão, e já as pessoas que estão envolvidas com treinamento de endurance aumentam um pouco nessa espessura da parede cardíaca, mas de forma bem similar ainda, né, às demais situações. Algumas condições, né, acabam prejudicando essa função do coração. Então não é incomum as pessoas em algumas modalidades esportivas, né, alguns atletas utilizarem como forma de melhorar o desempenho recursos anabólicos, né, então drogas anabólicas, muito comum em bodybuilders para aumentar a massa muscular. E aí a gente observa que eles conseguem aumentar o volume muscular, bíceps, peitoral, tríceps, quadríceps, mas acabam esquecendo, né, que o coração também é um músculo e ele também vai sofrer ação dessa hipertrofia. Então,
olha só o que acontece com o coração de bodybuilders, né, que utilizam drogas anabólicas aí, né, que usam anabolizantes. Tem uma espessura, né, da parede cardíaca muito melhor e não é à toa que a gente observa grandes quantidades de atletas e ex-atletas aí sofrendo com problemas de insuficiência cardíaca devido à utilização desses recursos anabólicos que promovem crescimento muscular. Quando a gente observa, então, nos diferentes tipos de atletas, o artigo traz aqui para a gente uma relação bem grande, né, de modalidades esportivas e ele pinta aqui em vermelho o que seria esperado de volume de sangue por quilograma do indivíduo, né, de acordo com o peso, a capacidade de ejeção aí em ml, né, a capacidade de ml de ejeção de sangue pelo coração desses atletas. Então, na média aqui em vermelho, seria o esperado para a população em geral. Então, a gente vê que boa parte dos atletas aqui, sprinters, né, jogadores de handball, lutadores, ginastas, né, saltadores, ah, levantadores de peso, eles têm a função cardíaca bem dentro do que é o padrão esperado na normalidade. Mas quando a gente chama a atenção aqui para os esportes de endurance, a gente observa que corredores de longa distância conseguem ter ali quase um valor bem superior, né, em capacidade de volume de funcionamento desse coração, chegando ali em torno a quase 1 litro, né? É, chegando ali a quase a valores bem superiores, né? Então, podemos observar aqui que os atletas envolvidos com atividades de endurance, como corredores de longa distância, triatletas, ciclistas, corredores de média distância, né, ski, cross country, é, eles tendem a ter um valor de capacidade cardíaca muito superior aos demais atletas, principalmente quando a gente compara aí com halterofilistas, né, com arremessadores, que são esportes que dependem muito mais da característica anaeróbica do que da característica aeróbica, né, como os envolvidos aí com esportes de endurance. Nessa outra tabela, ele apresenta para a gente também os principais trabalhos, né, que eles encontraram durante essa revisão que ilustram esses achados relacionados à longevidade dos atletas com essa proteção pela melhora da função cardiovascular desses atletas. Então, eles encontraram aqui o trabalho de Greenspan, utilizando atletas de cross-country, um total de 122 atletas, sendo observado que chegou à morte 40%, né, dos atletas que foram acompanhados ali, enquanto os atletas de esportes de endurance, né, apenas 31%. E aí, como efeito, né, desse estudo, eles observam uma diminuição na mortalidade ao longo do tempo em torno de 9%, né, devido a características, a problemas cardiovasculares. Carvonen também estudando atletas de cross country, comparando ali com a população em geral, viram que os atletas tendem a viver ali até 73 anos, em média, né? E isso dá uma capacidade de prolongamento da vida deles de 2 até quase 4 anos e meio, mais ou menos ali. Similar a outros dados que a gente já discutiu aqui, né? Se vocês correrem ali aqui no nosso YouTube, vocês vão observar que tem outros dados, artigos falando especificamente dessas características. Sarna, também observando atletas de cross-country e atletas de corrida de longa distância, né, viram um prolongamento de vida de quase 6 anos, né, 5,7 anos em média, e Sanches Gomar, uma diminuição também, um prolongamento da expectativa de vida em torno de 17%. Então, mostrando para a gente que os esportes de endurance promovem essas alterações fisiológicas, né, e funcionais no nosso coração,
mas mesmo assim, a expectativa de vida acaba sendo aumentada para essa população, né? Então, como conclusão, eles observam aí que a atividade atlética regular traz adaptações funcionais que melhoram a função do coração, e o coração do atleta se desenvolve somente após o treinamento intensivo e com alto componente de resistência. E isso não é uma condição doentia, ou, né, algum termo que o pessoal utiliza aí, condição patológica. Então, até tem uma aparência, né, de uma característica doentia, mas com uma funcionalidade, né, morfologicamente, ele fica com um aspecto preocupante, similar a de uma pessoa doente, mas a gente observa que em questão de funcionalidade, esse coração está com uma capacidade muito superior. E aí eu aproveito aqui também, né, para fazer um contraponto. Deixa eu trazer aqui o outro artigo, né? Tem artigos recentes, como esse artigo aqui do professor Boscher, né, que foi observar o estilo de vida, né, de pessoas que fazem exercício de endurance e a relação com problemas de arteriosclerose coronária, né? Então eles pegaram aí um grupo de controle, um grupo de pessoas que fizeram sempre esporte de resistência ao longo da vida e pessoas que começaram tardiamente a praticar as modalidades esportivas, né? Normalmente os amadores ali. Então, pessoas que tinham, para participar, elas deviam ter uma ausência de doença cardiovascular ou fator de risco para doença arterial coronariana, que não tivesse histórico pregresso, né, de tabagismo e com IMC adequado, então que não fossem obesas, e a amostragem foi feita de forma aleatória, de forma aleatória, o que minimiza o risco de viés no período de seleção de quem serão as pessoas que participarão de cada um dos grupos. E eles foram observar a prevalência de placas coronárias em três formatos diferentes, né? Placas calcificadas, placas mistas e placas não calcificadas, através de uma tomografia computadorizada. As placas coronárias, né, ou arteriosclerose aí, são placas de gordura que se aderem à parede aqui dos vasos sanguíneos e acabam prejudicando o fluxo de sangue nos vasos sanguíneos, né? E aí, o fato de você prejudicar o fluxo de sangue aqui vai ocasionar um maior esforço do coração a tentar injetar esse sangue e fazer com que esse sangue circule pelo seu organismo, tá? Então, está muito associada aí com problemas cardiovasculares, porque quem vai sofrer lá no final é a bomba propulsora desse sangue, e também a outros tipos de doenças, né, como hipertensão, né, também acaba sendo afetado. Então, eles foram observar qual era a carga de placa e a composição dessa placa nos grupos que faziam os esportes de resistência e a probabilidade de ter placa coronária, né, em atletas de resistência ao longo da vida em comparação com os grupos controle. E aí, o que eles observam? O grupo controle tem um padrão de mais de uma placa, né? E quando a gente observa os atletas de endurance, aumenta-se a quantidade de placas, né, na artéria coronária. Então, existe um aumento, principalmente a quem faz o esporte já de longo tempo. Então, parece que ao praticar o esporte por longo período de tempo, né, desde a infância e da adolescência até a vida adulta, aumenta-se o número de placas na coronária. Quando a gente vai olhar o tipo de composição, por mais que tenha maior quantidade, né, os atletas que fazem, os atletas, né, de longa data, parece que a composição de placas é similar ao do grupo controle, né? Ah, e como conclusão desse estudo, eles veem que a carga de treinamento e aptidão cardiorrespiratória dos participantes ali, tanto os atletas quanto não atletas, foram superiores a de outros estudos semelhantes, né? Então, na discussão eles abordam muito isso, né? Que as pessoas selecionadas para esse trabalho indicaram ter uma carga de treinamento mais elevada do que de outros estudos, né? Do que é comum se observar na literatura. Os três grupos, por mais que os atletas tivessem maior quantidade de placas, né,
Os três grupos estavam livres de qualquer fator de risco clássico para desenvolver arteriosclerose. E eles foram cuidadosamente estratificados, né, separados por idade e exposição ao exercício. E o esporte de endurance ao longo da vida não demonstrou oferecer proteção contra o desenvolvimento da placa de arteriosclerose na coronária, em comparação com pessoas com estilo de vida ativo e saudável. Pelo contrário, os atletas de meia idade, ao longo da vida, tiveram mais placas coronárias, incluindo mais placas instáveis e não calcificadas nos segmentos proximais, né? E isso leva a gente a pensar e a refletir da seguinte forma, juntando diferentes trabalhos, né? Aumenta-se a quantidade de placas, né, nos atletas de endurance? Parece que sim. Mas isso chega a afetar a longevidade ou aumenta o risco de morte dessas pessoas por problemas cardiovasculares? Parece que não. Então a gente pode concluir que o exercício ele pode promover, sim, um aumento nas placas de ateroma, né? Como a gente viu aí nesse estudo do professor Bocher, mas o desfecho final de aumento de morte, de problemas cardiovasculares, está suprimido. Então, talvez a gente tenha um maior prejuízo nos vasos sanguíneos, mas o coração ficando tão mais eficiente, parece que ele consegue suprimir ou suportar mesmo essa maior dificuldade, né? O coração tem força o suficiente para conseguir fazer com que o sangue flua pelos vasos sanguíneos, mesmo numa condição que não fosse a mais adequada, né? Com uma maior presença de placa de ateroma. Ok? Então ficamos por aqui hoje. Forte abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.